Nona série do problemático. O que é um acontecimento ideal? É uma singularidade, ou melhor, é um conjunto de singularidades, de pontos singulares que caracterizam uma curva matemática, um estado de coisas físico, uma pessoa psicológica e moral. São pontos de retrocesso, de inflexão, etc. Desfiladeiros, nós, núcleos, centros, pontos de fusão, de condensação, de ebulição, etc. Pontos de choro e de alegria, de doença e de saúde, de esperança e de angústia, pontos sensíveis, como se diz. Tais singularidades não se confundem, entretanto, nem com a personalidade daquele que se exprime em um discurso, nem com a individualidade de um estado de coisas designado por uma proposição, nem com a generalidade ou a universalidade de um conceito significado pela figura ou a curva. A singularidade faz parte de uma outra dimensão, diferente das dimensões da designação, da manifestação ou da significação. A singularidade é essencialmente pré-individual, não pessoal, aconceitual. Ela é completamente indiferente ao individual e ao coletivo, ao pessoal e ao impessoal, ao particular e ao geral, e às suas oposições. Ela é neutra. Em compensação, não é ordinária. Ponto singular se opõe ao ordinário. Dizíamos que um conjunto de singularidades correspondia a cada série de uma estrutura. Inversamente, cada singularidade é fonte de uma série que se estende em uma direção determinada até a vizinhança de uma outra singularidade. É neste sentido que há não somente várias séries divergentes em uma estrutura, mas que cada série é, ela própria, constituída por várias subséries convergentes. Se consideramos as singularidades que correspondem às duas grandes séries de base, vemos que elas se distinguem nos dois casos por sua repartição. De uma para outra, certos pontos singulares desaparecem ou se desdobram, ou mudam de natureza e de função. Ao mesmo tempo em que as duas séries ressoam e se comunicam, passamos de uma para outra repartição. Isto é, ao mesmo tempo que as séries são percorridas pela instância paradoxal, as singularidades se deslocam, se redistribuem, transformam-se umas nas outras, mudam de conjunto. Se as singularidades são verdadeiros acontecimentos, elas se comunicam em um só e mesmo acontecimento que não cessa de redistribuí-las e suas transformações formam uma história. Pegai viu profundamente que a história e o acontecimento eram inseparáveis de tais pontos singulares. Há pontos críticos de acontecimento, assim como há pontos críticos de temperatura, pontos de fusão, de congelamento, de ebulição, de condensação, de coagulação, de cristalização. E há mesmo no acontecimento estados de sobrefusão que não se precipitam, que não se cristalizam, que não se determinam a não ser pela introdução de um fragmento de acontecimento futuro. E Pegai soube inventar toda uma linguagem dentre as mais patológicas e as mais estéticas que se possa imaginar, para dizer como uma singularidade se prolonga em uma linha de pontos ordinários, mas também se retoma em uma outra singularidade, se redistribui em um outro conjunto. As duas repetições, a má e a boa, a que encadeia e a que salva. Os acontecimentos são ideais. Novalis chega a dizer que há duas ordens de acontecimentos, uns ideais, os outros reais e imperfeitos. Por exemplo, o protestantismo ideal e o luteranismo real. Mas a distinção não é entre duas espécies de acontecimentos, mas entre o acontecimento, por natureza ideal, e sua efetuação espaço-temporal em um estado de coisas, entre o acontecimento e o acidente. Os acontecimentos são singularidades ideais que comunicam em um só e mesmo acontecimento. Assim possui uma verdade eterna e seu tempo não é nunca o presente que os efetua e os faz existir, mas o aion ilimitado, o infinitivo em que eles subsistem e insistem. Os acontecimentos são as únicas idealidades. E reverter o platonismo é, em primeiro lugar,
destituir as essências para substituí-las pelos acontecimentos como jatos de singularidade. Uma dupla luta tem por objeto impedir toda a confusão dogmática do acontecimento com a essência, mas também toda a confusão empirista do acontecimento com o acidente. O modo do acontecimento é o problemático. Não se deve dizer que há acontecimentos problemáticos, mas que os acontecimentos concedem exclusivamente aos problemas e definem suas condições. Em belas páginas em que opõe uma concepção teoremática e uma concepção problemática da geometria, o filósofo neoplatônico Proclus define o problema pelos acontecimentos que vêm afetar uma matéria lógica, secções, ablações, adjunções, etc. Enquanto o teorema concerne as propriedades que se deixam deduzir a uma essência. O acontecimento por si mesmo é problemático e problematizante. Um problema com efeito não é determinado senão pelos pontos singulares que exprimem suas condições. Não dizemos que, por isto, o problema é resolvido. Ao contrário, ele é determinado como problema. Por exemplo, na teoria das equações diferenciais, a existência e a repartição das singularidades são relativas a um campo problemático definido pela equação como tal. Quanto à solução, ela só aparece com as curvas integrais e a forma que elas tomam na vizinhança das singularidades no campo dos vetores. Parece, pois, que um problema tem sempre a solução que merece, segundo as condições que o determinam enquanto problema. E, com efeito, as singularidades presidem a gênese das soluções da equação. Nem por isso deixa de ser verdade, como dizia Lautmann, que a instância problema e a instância solução diferem em natureza, como o acontecimento ideal e sua efetuação espaço-temporal. Devemos, assim, romper com um longo hábito de pensamento que nos faz considerar o problemático como uma categoria subjetiva de nosso conhecimento, um momento empírico que marcaria somente a imperfeição de nossa conduta, a triste necessidade em que nos encontramos de não saber de antemão e que desapareceria com o saber adquirido. O problema pode muito bem ser recoberto pelas soluções, nem por isso ele deixa de subsistir na ideia que o refere às suas condições e organiza a gênese das próprias soluções. Sem esta ideia, as soluções não teriam sentido. O problemático é, ao mesmo tempo, uma categoria objetiva do conhecimento e um gênero de ser perfeitamente objetivo. Problemático qualifica precisamente as objetividades ideais. Kant foi, sem dúvida, o primeiro a fazer do problemático não uma incerteza passageira, mas o objeto próprio da ideia. E com isto, também um horizonte indispensável a tudo o que acontece ou aparece. Pode-se então conceber de uma nova maneira a relação entre as matemáticas e o homem. Não se trata de quantificar nem de medir as propriedades humanas, mas, de um lado, de problematizar os acontecimentos humanos e, de outro, de desenvolver como acontecimentos humanos as condições de um problema. As matemáticas recreativas com que sonhava Carroll apresentam este duplo aspecto. O primeiro aparece justamente um texto intitulado Uma História Embrulhada. Esta história é formada por nós que envolvem as singularidades correspondendo cada vez a um problema. Personagens encarnam estas singularidades e se deslocam, se redistribuem de um problema a outro, sujeitos a se reencontrar no 10º nó, tomados na rede de suas relações de parentesco. O isto do camundongo, que remetia ou a objetos consumíveis ou a sentidos exprimíveis, é agora substituído pelos data, que remetem ora a dons alimentares, ora a dados ou condições de problemas. A segunda tentativa, mais profunda, aparece em The Dynamics of a Particle. Podíamos ver duas linhas seguir seu caminho monótono através de uma superfície plana. A mais velha das duas, graças a uma longa prática, adquirir a arte tão penosa para os lugares jovens e impulsivos
de se alongar equitativamente nos limites de seus pontos extremos. Mas a mais jovem, em sua impetuosidade de moça, tendia sempre a divergir e a se tornar uma hipérbole ou uma dessas curvas românticas ilimitadas. O destino e a superfície intermediária haviam-nas até aqui mantido separadas, mas isto não duraria mais muito tempo. Uma linha as entrecortara de tal maneira que os dois ângulos interiores juntos fossem menores do que dois ângulos retos. Não se deve ver neste texto, assim como não se deve ver em um célebre texto de Silvia e Bruno, era uma vez uma coincidência que tinha saído para dar um passeio com um pequeno acidente, uma simples alegoria, nem uma maneira barata de antropomorfizar as matemáticas. Quando Carroll fala de um paralelograma que suspira por ângulos exteriores e que geme por não poder se inscrever em um círculo ou de uma curva que sofre com as secções e ablações a que é submetida, precisamos nos lembrar antes de que as pessoas psicológicas e morais são também feitas de singularidades pré-pessoais e que seus sentimentos, seu pathos, se constituem na vizinhança destas singularidades, pontos sensíveis de crise, de retrocesso, de ebulição, nós e núcleos. Por exemplo, o que Carroll chama de plain anger ou right anger. As duas linhas de Carroll evocam as duas séries ressoantes, e suas aspirações evocam as repartições de singularidade que passam umas nas outras e se redistribuem no curso de uma história embrulhada. Como diz Lewis Carroll, superfície plana é o caráter de um discurso em que, dados dois pontos quaisquer, aquele que fala é determinado a se estender falsamente na direção dos dois pontos. Em The Dynamics of a Particle, Carroll esboça uma teoria das séries dos graus ou potências das partículas ordenadas nestas séries. LSD, a function of great value. Não se pode falar dos acontecimentos a não ser nos problemas cujas condições determinam. Não se pode falar dos acontecimentos senão como de singularidades que se desenrolam em um campo problemático e na vizinhança das quais se organizam as soluções. É por isso que todo um método de problemas e de soluções percorre a obra de Carroll, constituindo a linguagem científica dos acontecimentos e de suas efetuações. Mas, se as repartições de singularidade que correspondem a cada série formam campos de problemas, como caracterizaremos o elemento paradoxal que percorre as séries, faz com que elas ressoem e se comuniquem e se ramifiquem e que comanda a todas as retomadas e transformações, a todas as redistribuições. Este elemento deve ele próprio ser definido como o lugar de uma pergunta. O problema é determinado pelos pontos singulares que correspondem às séries, mas a pergunta por um ponto aleatório que corresponde à casa vazia ou ao elemento móvel. As metamorfoses ou redistribuições de singularidades formam uma história. Cada combinação, cada repartição é um acontecimento, mas a instância paradoxal é o acontecimento no qual todos os acontecimentos se comunicam e se distribuem. O único acontecimento de que todos os outros não passam de fragmentos e farrapos. Joyce saberá dar todo o seu sentido a um método de perguntas e respostas que vem duplicar o dos problemas, inquisitória que funda a problemática. A pergunta se desenvolve em problemas e os problemas se envolvem em uma pergunta fundamental. E assim como as soluções não suprimem os problemas, mas aí encontram, ao contrário, as condições subsistentes sem as quais elas não teriam nenhum sentido, as respostas não suprimem de forma nenhuma a pergunta, nem a satisfazem, e ela persiste através de todas as respostas. Há, pois, um aspecto pelo qual os problemas permanecem sem solução e a pergunta sem resposta. É neste sentido que problema e pergunta designam por si mesmos objetividades ideais e têm um ser próprio, minimum de ser.
conferir as adivinhações sem resposta de Alice. Já vimos como as palavras esotéricas lhes estavam essencialmente ligadas. De um lado, as palavras valise são inseparáveis de um problema que se desenrola em séries ramificadas e que não exprime absolutamente uma incerteza subjetiva, mas, ao contrário, o equilíbrio objetivo de um espírito situado diante do horizonte daquilo que acontece ou aparece. Será Richard ou William? Será que ele é fumante furioso ou furioso fumante, com distribuição de singularidades a cada vez? De outro lado, as palavras em branco, ou antes as palavras que designam a palavra em branco, são inseparáveis de uma pergunta que se envolve e se desloca através das séries. A este elemento que nunca se encontra em seu próprio lugar, foge à sua própria semelhança, à sua própria identidade, cabe ser objeto de uma pergunta fundamental que se desloca com ele, que é o snark, e o flits, e o isto. Refrão de uma canção cujas estrofes formariam séries através das quais ele circula. Palavra mágica, tal que todos os nomes pelos quais ela é chamada não preenchem o seu branco. A instância paradoxal tem precisamente este ser singular, esta objetidade que corresponde à pergunta como tal e lhe corresponde sem jamais a ela responder.